Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa quarta palavra, quarta frase que Cristo proferiu na cruz, ele vem trazer uma realidade importante para mim e para você como discípulo. Nós temos uma cruz a ser carregada. Como eu já disse, essa cruz, ela implica em perdão a todos os homens. Ela é ao mesmo tempo, tem que ser vista como leve, porque Cristo, ela foi pesada para Cristo. Cristo pagou. Todo o que clama por Ele é salvo. Ela também amplia a nossa visão quanto aos nossos laços familiares. Não estão apenas limitados à questão sanguínea, mas hoje em Cristo há muitas mães que acolhem filhos e filhos que acolhem mães e que cuidam uns dos outros, porque somos um pelo amor de Cristo Jesus. No entanto, a nossa caminhada, ela também é marcada por momentos em que nós vamos nos sentir como Cristo se sentiu na cruz, quando Ele clamou dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tem uma canção que diz que nós nunca saberemos o preço que foi pago por Cristo na cruz. E de fato a gente nunca vai saber. O preço que Cristo pagou na cruz foi muito maior do que o seu próprio derramamento de sangue, do que a dor física, do que o próprio morrer. Cristo experimentou na cruz o que é exatamente a angústia do inferno no meu e no seu lugar. Cristo, ele experimentou o abandono de Deus. Por mais que os momentos das nossas vidas sejam difíceis, a gente se sinta sozinho, a gente se sinta desamparado, a gente até pensa assim que as coisas fugiram um pouco da mão de Deus e do controle de Deus. Eu quero dizer para você que nada pode ser comparado com o que Cristo experimentou na cruz. Porque o que Cristo experimentou na cruz, no meu e no seu lugar, foi uma escolha dele em se fazer maldito no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, sendo pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo parou nesse lugar para nos substituir e experimentou ali a angústia do inferno, que é exatamente o total desamparo, a ausência da presença, do sentimento da presença de Deus. Foi o que Cristo experimentou ali na cruz. E Cristo experimentou isso para que eu e você jamais pudéssemos na história experimentar tivéssemos tal sensação. Eu e você que cremos hoje, nós podemos ter a certeza, à luz da palavra, de que o Deus bendito, todo-poderoso, vai fazer com que todas as coisas, não estou dizendo que todas as coisas vão ser boas, mas Ele vai fazer com que todas as coisas sempre cooperem para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que o buscam. Portanto, eu quero dizer para você que a cruz, ela representa para nós, ela tem um significado para nós muito importante, um significado que de fato se por muito tempo ela representou o sofrimento, principalmente dentro do contexto romano, a cruz para mim e para você, ela precisa trazer paz, porque o castigo que nos traz a paz, como narra Isaías 53, 800 anos antes desses momentos, mais ou menos, Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento nós somos sarados. Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. É por isso que ele diz aqui: Deus meu, por que me desamparaste?
Isso é para fazer com que eu e você possamos refletir sobre o limite do amor de Jesus por nós. Muitas vezes eu perguntei por muitas vezes, né? Na minha infância, na minha adolescência, por que Deus, sendo um Pai e sendo amor, por que Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz? Aí eu ficava pensando, enquanto criança, da seguinte forma: por que Deus não estabeleceu outra coisa, né, lá no princípio? Por que Ele não disse assim, que se o homem pecasse, o homem ficaria de castigo, como os nossos pais nos colocavam? Por que a pena para o pecado tinha que ser bem alta? Não sei se você já se questionou quanto a isso, mas eu sempre me perguntava. E com o tempo eu entendi o seguinte: primeiro, Deus não queria que o homem pecasse, é por isso que a pena era muito alta. No entanto, o homem escolheu pecar, assumir o risco, e pecou. E aí depois eu entendi que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, para mostrar, para nos dar uma lição muito interessante. Enquanto nós temos a humanidade representada por Adão, e o gesto de Adão só cresceu e foi repetido ao longo da história por todos os homens, mas enquanto nós temos uma humanidade egoísta, que pensa em si, que pensa em se realizar, que pensa em ser Deus, e que quer a todo custo e a todo preço se destruir a si mesmo, nós temos um Deus que a todo custo deseja que o homem chegue ao conhecimento da salvação e não mede o preço para isso. É por isso que o preço pago na cruz, que aos nossos olhos parece ser loucura, é de fato a sabedoria de Deus sendo manifestada, para que eu e você não tivéssemos nenhuma dúvida quanto ao limite, ou tivéssemos qualquer dúvida quanto à extensão do amor de Deus por mim e por você. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, inclusive o abandonando na cruz. Porventura não nos dará com Ele todas as demais coisas? Que Deus possa te abençoar, para que você possa ter essa consciência de que pelo abandono de nós que cremos, jamais experimentaremos essa sensação infernal da ausência da presença de Deus, essa experiência do total abandono de Deus. Que Deus te abençoe. A sua cruz tem que ser levada, mas pode ter certeza que Ele te ajuda, Ele está com você nessa caminhada. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor do Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por ti. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Quando acabou, o véu se rasgou e ele Clamava em alta voz. Clamava em alta voz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Essa palavra de Jesus na cruz, ela não só faz com que ele se identifique conosco na nossa humanidade, porque assim como todos nós, Jesus experimentou todas as fragilidades humanas que nós também enfrentamos, por exemplo, sede, dor. Com certeza ele ficou cansado muitas vezes. Isso tudo é demonstração do seu amor por nós. A Bíblia diz que por amor Jesus se fez carne. Por amor Jesus se encarnou e assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos assim um dia ser como Ele é. Mas essa palavra ela tem um significado ainda maior. Ali na cruz, o Senhor Jesus estava em sofrimento. Eu imagino, a gente pode imaginar o sofrimento intenso de Jesus Cristo, o fato dele ter sido punido com os açoites, ter carregado a cruz por um espaço considerável, uma distância considerável. Agora é o Senhor Jesus crucificado e ele declara: eu tenho sede. Interessante que o versículo seguinte diz que estava ali um vaso cheio de vinagre e embebedaram de vinagre com esponja e fixando o caniço lhe chegaram à boca, mas ele se recusou a beber, ele recusou-se a tomar daquele vinagre. A gente também
pega e se aplica sempre ao nosso contexto, né? O vinagre, hoje para nós serve aí para temperar uma salada. Muita gente mistura com um pouco de água e usa na limpeza de alguns objetos. Mas o vinagre, naquele contexto ali, ele tinha um caráter anestésico. Quando Jesus disse e ele declarou a sua condição ali na cruz, gritando e dizendo: tenho sede, ele estava expondo justamente a fragilidade que ele havia assumido por amor a nós. Ele disse: tenho sede. No entanto, deram para ele uma anestesia, um vinagre. E eu gosto de pensar que essa aplicação ela vai caminhando muito mais para esse sentido do que só Jesus demonstrar que se tornou homem como eu e como você. É muito mais. Jesus quer dar uma lição muito mais profunda. Qual é a lição? A lição é de que a vida é dura. Muitas vezes na vida você vai sentir o peso do que é ser um ser humano, a fragilidade do seu ser. Você vai se sentir angustiado, você vai se sentir muitas vezes com medo, você vai se sentir aflito, você vai sentir sede, às vezes não de água, mas às vezes você vai sentir fome e sede de justiça, conforme Jesus disse, porque a vida é dura. Na vida nós temos que enfrentar sofrimentos. Jesus jamais mentiu quanto a isso para nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês terão aflições. Disse mais o Senhor Jesus, ele disse que ele nos enviaria ao mundo como ovelhas são enviadas para o meio dos lobos. E quando eu falo mundo, vocês já sabem bem o que penso sobre isso. Mundo não é a criação. Mundo é um contexto de sentimentos, um emaranhado de decisões e de intenções que se colocam em oposição ao próprio Deus. E Cristo disse que nós estaríamos nesse ambiente e que Ele não pede ao Pai para que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. E como é que a gente encara a vida e como é que deve encarar? Nós precisamos colocar diante de Deus todos os dias as nossas sensações. Como o filho não teve vergonha de declarar lá na cruz, dizendo: tenho sede. Porém, ele não aceitou uma anestesia ali, porque a sede dele era de água. A sede dele não era por anestesia, a sede era de água. Assim como eu e você também devemos sempre andar declarando a verdade, expressando a verdade, nos rasgando diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas necessidades, expondo para aquelas pessoas, inclusive, que Deus colocou nas nossas vidas, com quem nós temos um relacionamento de confiança, de intimidade. A gente pode se expor. A Bíblia fala para a gente levar as cargas uns dos outros, mas o que a gente não pode aceitar é uma anestesia. A vida é dura, mas ela tem que ser encarada de frente como Cristo encarou, como Cristo viveu, sem aceitar anestésicos, sem aceitar uma ilusão que não resolve, só deixa alienado. Diante disso, a gente tem muitas pessoas que não querem enfrentar a vida de frente, por isso constroem muitas fugas. A razão pela qual os vícios sempre acompanharam o homem em sua história, porque o homem, não suportando a realidade, corre para coisas que podem torná-lo anestesiado para com a vida. E eu quero deixar essa mensagem para você, você que é cristão, que está aqui trilhando no caminho que é Cristo, vivendo aqui na seara onde você serve o seu Senhor. Você tem que pisar no solo da existência e viver a realidade, sem aceitar como seu mestre anestésicos, sem aceitar algo que possa tirar de você, porque a realidade ela é dura, o sofrimento é difícil, no entanto ela é uma bênção segundo a palavra de Deus.
A Bíblia nos diz que os sofrimentos, eles contribuem para a nossa vida. Eles geram em nós perseverança. A perseverança tem ação contínua, porque quanto mais testados e quanto mais nós encaramos os nossos problemas, as nossas necessidades, quanto mais nós encaramos a realidade, não fugimos dela, os nossos defeitos, quanto mais somos sinceros em expressá-los e em tratá-los, mais fortes ficamos e mais perseverantes. Que Deus possa te abençoar e que eu e você possamos caminhar em tudo, em verdade e, claro, em amor, como a palavra de Deus requer. Que Deus te abençoe. É por todos que são seus, o que então tribulação? Se Deus age em tudo para o bem, o que então viver em privação? Se um plano a nós Deus já traçou, o que tanta provação? Se a morte Cristo já venceu, o que não em glória caminhar? Bem melhor que assim pensar, limitado ao que se vê, é saber que Deus tem mais, muito mais do que se crê. Se o caminho é dor, mas é o que Deus nos chama a percorrer, a vitória certa é pra ficar. Vida ou morte, algum poder, no alto céu, no fundo do mar, no presente ou no amanhã, e o que mais se apresentar, nada vai me separar do amor de Deus, meu Pai, demonstrado em Cristo, meu Senhor. Se Deus é por mim nos dias meus, vem então tribulação. Se Deus age em tudo para o bem, tanto faz riqueza ou privação. Se o seu plano só me faz crescer, ou então é aprovação. E se até a morte ele venceu, o que mais nos pode derrotar? Bem melhor é caminhar no traçado que Deus tem, é provar que Deus tem mais, essa vida e mais além. Se o caminho é dor, mas é o que Deus nos chama a percorrer, a vitória é certa e é pra ficar. Vida ou morte, algum poder, no alto céu, no fundo do mar, no presente ou no amanhã, e o que mais se apresentar, nada vai me separar do amor de Deus, meu Pai, demonstrado em Cristo, meu Senhor. Bem melhor é caminhar no traçado que Deus tem, é provar que Deus tem mais, nessa vida e mais além. Se o caminho é dor, mas é o que Deus nos chama a percorrer, a vitória é certa e é pra ficar. Vida ou morte, algum poder, no alto céu, no fundo do mar, no presente ou no amanhã, e o que mais se apresentar, nada vai me separar do amor de Deus, meu Pai, demonstrado em Cristo, meu Senhor. João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Falei para os irmãos a última palavra, que
Ele disse: tenho sede de água. Pegaram ali o caniço, ele crucificado, não tinha reação, e com uma esponja colocaram em sua boca e o obrigaram a beber. Mas não era isso. Não era o objetivo de Jesus se anestesiar, porque ele sabia da sua missão. E aqui na cruz ele declara: está consumado. A palavra que aparece em outro evangelho é teotelestai, que significa está pago. Essa palavrinha era a mesma palavrinha que era escrita na porta da cela daquela pessoa que era condenada. Porque no Império Romano, quando alguém era condenado por um crime, colocava essa pessoa em uma prisão e ali colocava-se a plaquinha com a pena pela qual aquela pessoa estava presa. E quando aquela pena era cumprida, era marcado nessa placa essa expressão, teotelestai, significa está consumado, acabou, está pago. O que é que Jesus estava... A que Jesus se referia ali? Será que Jesus estava falando da sua própria vida, dizendo: acabou para mim? Está consumado para mim? Não, ele estava declarando a respeito da minha e da sua dívida, do meu e do seu pecado, da minha e da sua antiga vida. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que pesava contra nós, todo escrito de dívida que continha leis, ordenanças, por causa daquele que cumpriu a lei, que é Cristo, e que não tendo descumprido a lei hora nenhuma, portanto não pecou, pagou, recebeu aliás o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, e Cristo recebeu esse preço no meu e no seu lugar, mesmo não precisando fazer isso, ele o fez por amor. E quando ele declarou então na cruz, está pago, ele estava falando a respeito da minha e da sua dívida. Está consumado, ele estava dizendo sobre a obra que ele fez em nosso favor, em meu e no seu favor, de maneira que hoje eu e você podemos descansar. O salário do pecado não é a morte, e essa morte não devia ser de alguém perfeito, a imagem e semelhança de Deus, conforme era Adão no princípio, que sendo a imagem e semelhança de Deus, perfeito, sem pecado, pecou e por isso introduziu o pecado no mundo a todos os homens. Dessa forma, Jesus, sendo perfeito e não tendo experimentado o pecado, ele tira o pecado do mundo, conforme João o denominou como o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós, irmãos, o tempo todo, de que a nossa dívida está paga. Por exemplo, Romanos 8 vai nos dizer que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da vida nos livrou da lei, porque a lei do Espírito e da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. O que Cristo fez por nós na cruz apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Agora Deus olha para nós e já não olha como nós somos. Ele não olha por esse viver que ainda vivemos, porque somos pecadores apesar de crermos, mas Ele olha agora para nós por meio de Jesus Cristo. Nós que cremos no Senhor, a Bíblia diz que essas coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida com Cristo. Está pago, está consumado. E essa frase de Jesus, o que ela tem a ver comigo e com você? Como a gente pode aplicar de uma maneira prática nas nossas vidas essa frase de Jesus na cruz? A gente pode aplicar desfrutando exatamente do que Jesus disse. A gente precisa andar como perdoados que somos, como se tudo estivesse resolvido. Eu aproveito essa oportunidade para poder me dirigir aos irmãos nesse momento que as pessoas estão tão aflitas, tão preocupadas. Muitas pessoas estão preocupadas com a doença, outras estão preocupadas com a parte econômica, porque o nosso país, o mundo,
está parado, portanto, há aquele temor, né? Como vai ser a questão econômica daqui a pouco. Muita gente está com medo disso significar a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Outros estão com medo, achando que isso pode ser uma obra do mal. Eu quero dizer para você que se você tem alimentado o medo no seu coração, por qualquer um desses motivos, você não entendeu o que significa essa palavra de Cristo na cruz. Essa palavra de Cristo, quando ele diz está consumado, ele está querendo dizer que está tudo resolvido. E o que ele quer dizer com tudo? Tudo mesmo. Quer dizer tudo. Sabe o pão que você precisa para se alimentar, a roupa que você precisa para vestir, o que você precisa beber, o que você precisa consumir, as suas necessidades mais básicas, tudo está resolvido em Cristo Jesus. Sabe essa pandemia, esse caos, isso tudo que nós estamos vivendo, tudo está resolvido em Cristo Jesus. Eu tenho que acreditar na palavra desse que declarou na cruz que está tudo pago e que eu sou dele, eu fui comprado por ele, eu pertenço a ele. E se eu pertenço a ele, eu fui comprado pelo seu sangue, a Bíblia diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus. E sendo propriedade exclusiva de Deus, eu tenho que acreditar que esse Deus que me ama e que entregou o seu Filho por mim, como prova desse amor, não vai me deixar desamparado em nada. Ele cuida dos pássaros. Nunca vi ninguém alimentando um pardal, mas a Bíblia diz que Deus cuida de tal forma que nenhum deles cai do céu se não for a vontade de Deus. Se Deus cuida assim das aves, Ele não cuidaria de nós, pessoas por quem Ele deu o seu Filho? A própria Bíblia nos diz, aquele que nos amou e nos entregou o seu próprio Filho, não nos dará porventura com Ele todas as demais coisas? Por isso, meu querido irmão, eu queria te chamar a viver dessa forma, a viver como você de fato é, perdoado. Você é alguém que já está resolvido em Cristo Jesus, a sua vida já está resolvida em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Ah, pastor, mas eu sou alguém falho. Se Cristo te justificou, quem vai te condenar? Não é um incentivo para você continuar andando no pecado, não. Você tem andado assim, você está errado. Mas eu quero dizer para que você tome posse dessa palavra. Viva com fé. E acredite que o que Cristo fez na cruz resolve todas as outras coisas. Olha que maravilha. Se hoje fosse, por exemplo, o último dia na face da terra, teria temor em seu coração? Se a sua resposta é sim, meu querido irmão, você ainda não entendeu o que Jesus está dizendo. Se hoje fosse o último dia, amém, está consumado. Se a minha vida vai durar mais 1000 anos, perdão, né? Com certeza não, mas se a vida aqui na terra vai durar mais 1000, 2000, 6000 anos, amém, está tudo resolvido em Cristo Jesus. Se eu estou sadio, amém, está tudo resolvido, está tudo consumado. Se eu fico doente, está tudo consumado. Tudo se resolve nessa palavra, porque Cristo, tendo entregue a sua vida na cruz, Ele derrotou, irmãos, o principal inimigo, Satanás, esmagando a sua cabeça, derrotando as obras do diabo. Ele tinha com que nos acusar, nos chamar de pecadores. Ele não pode mais, porque nós estamos lavados no sangue de Cristo. O preço foi pago, Ele não pode exigir nada. E mais, Cristo entregou a sua vida, e esse dia em que você está ouvindo essa palavra é o dia que simbolicamente nós comemoramos a ressurreição, celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte. Então, ainda que esse elemento, que eu acho que é o que mais mexe com o ser humano, a questão da morte, a questão de perder esse bem indisponível que é a vida, isso mexe com o ser humano. Até isso Cristo mostrou que você não precisa temer, porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê naquele que morreu e venceu e voltou vivo, está à destra de Deus, aquele que venceu a morte, quem crê nele
precisa ter medo de nada, porque tudo está resolvido. Tetelestai, tudo está consumado. Creia nisso, viva isso e transmita isso às pessoas, que podem ter certeza, só vivendo dessa forma, o Evangelho já será anunciado por sua vida. Que Deus te abençoe. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado.
Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Essa última palavra de Jesus mostra a certeza que ele tinha de que ele viera de Deus e que agora ele iria voltar para Deus. E acontece o processo aqui com Cristo, da sua morte, que um dia acontecerá com todos nós. Nosso corpo voltará ao pó, nosso espírito voltará a Deus, porque aguardando aí o dia maravilhoso da ressurreição. No caso de Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Essa palavra de Cristo, ela também vai além dessa expressão, apenas para definir ali qual foi o momento da sua morte, mas ela tem a ver também com uma atitude diária, porque a cruz para o cristão é diária. A cruz para Cristo foi um momento histórico onde ele entregou a sua vida por nós. Agora a cruz que ele chama para que carreguemos, essa cruz é diária. E o que essa mensagem, essa frase tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Eu e você, eu já comecei a falar na última frase, sobre a questão de entendermos que está tudo resolvido em Cristo. Agora isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Como a gente transforma essa questão de não precisarmos ter medo, porque está tudo resolvido em Cristo, em algo prático. Dessa forma aqui, entregando todos os dias o nosso espírito nas mãos de Deus, entendendo que nós pertencemos a Deus e caminhando nessa terra sem temor, sem medo de fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos como seu filho. E se tem uma palavra que serve para definir Jesus, se a gente pudesse defini-lo em uma palavra, seria amor. Porque do amor procede todas as outras coisas. É impossível, por exemplo, uma pessoa ser misericordiosa sem amor. É impossível uma pessoa ser generosa sem amor. É impossível uma pessoa perdoar sem amor. Agora perceba que quando uma pessoa ama, ela é capaz de todas as outras coisas. Uma pessoa que ama, com certeza será capaz de ser misericordiosa. Com certeza será capaz de ser perdoadora, generosa, pacificadora e tudo mais. Portanto, meu querido irmão, você que está me ouvindo, eu quero dizer para você que a sua caminhada aqui na face da terra tem que ser com confiança que está tudo resolvido em Cristo, mas tem que ser diária, todos os dias, entregando o seu espírito nas mãos do Senhor e procurando viver aqui na face da terra como Cristo viveu também. Cristo chegou ao fim da sua missão aqui como homem, entregando às suas mãos o seu espírito a Deus, entregando nas mãos de Deus o seu espírito, crendo que ele pertencia a Deus de fato e que a sua missão aqui havia sido cumprida com êxito. Eu e você, nós precisamos caminhar assim na face da terra, com esse sentimento de que nós somos de Deus, que nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Como eu falei, se a gente pudesse definir Jesus como uma palavra, seria amor. Eu e você estamos aqui para isso. Você não é amor, nem eu. Nós somos imperfeitos, mas nós precisamos tentar com toda a nossa força e buscar com toda fé, buscar de Deus isso, buscar em espírito, em oração, buscar viver aqui o amor. Isso significa que na nossa caminhada nós vamos ser pessoas que parecem com Jesus. Jesus disse que nós seremos conhecidos como discípulos dele, não é pela religiosidade, não é pelo tamanho da sua Bíblia, não é pela sua frequência aos cultos, não é pela quantidade de oferta que você é capaz de entregar, nem pela quantidade de conhecimento que você tem, nem pelo o número de doações que você faz, não é isso. Inclusive, as Escrituras dizem que isso tudo sem amor não é nada. Jesus disse:
vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. É difícil a gente viver o amor, mas a gente precisa lutar. E sem medo, todos os dias viver. Basta cada dia o seu próprio mal, mas todos os dias entender que a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida e que eu tenho a oportunidade de amar o meu próximo, de demonstrar misericórdia, de demonstrar amor, de demonstrar afeto, de demonstrar generosidade, sem medo, sem pensar também no homem, porque afinal de contas eu vivo e pertenço a Deus, eu sou de Deus. Eu não olho para aquilo, se o homem merece ou não devo olhar, porque se eu caminhar com medo, as Escrituras me dizem que eu não posso ser aperfeiçoado, porque o amor não se aperfeiçoa no medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso, portanto, lançar fora e caminhar na face da terra, entendendo que a minha missão é extremamente importante. Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho. Jesus nos chamou para levar essa mensagem adiante. E eu tenho certeza que essa mensagem é muito mais do que palavras. Essa mensagem, ela é muito mais do que impressão. Essa mensagem do Evangelho, do qual o apóstolo Paulo disse que não se envergonhava de forma alguma, porque acreditava que era o poder de Deus para a transformação daqueles que creem, era o poder de Deus para a salvação. Essa mensagem que Jesus nos chamou para proclamar é uma mensagem de poder e que é manifesta pelas obras. A Bíblia fala para nós que a fé sem obras é morta. Isso quer dizer o seguinte, que se você diz crer em Deus, no entanto a sua confissão ela não se materializa de maneira que não existe um fruto que confirme aquilo que você confessa no seu interior, você precisa questionar se o que você confessa é de fato verdade. Você precisa avaliar se você não está se enganando, porque necessariamente alguém que crê no seu interior vai transformar isso em algo concreto. Aquilo que existe dentro de nós vai se transformar em obras, e deve ser assim, porque Jesus disse que esse é o propósito, para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Por isso, meu querido irmão, hoje eu convido você a entregar mais uma vez a sua vida a Deus, dizendo: Senhor, meu Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito todos os dias, porque você pertence ao Senhor. Tenha essa consciência de que você está aqui, mas você sabe bem para onde vai. Jesus tinha essa plena consciência de que ele estava aqui, que ele tinha uma missão, mas que ele tem um endereço certo para onde ir. Ele pertence a Deus, a propriedade de Deus, e voltaria para o Pai. E você também é propriedade de Deus agora, porque Cristo te comprou, te fez filho de Deus, e você está caminhando rumo a esse lugar maravilhoso, comprado por essa obra inigualável. Ninguém teve um amor assim por você, o amor de se entregar, o amor de dar a sua vida sem que o outro mereça. A Bíblia nos diz que nisso mostra Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo ama você, Cristo nos ama, e por isso, meu querido irmão, a gente precisa glorificar a Deus todos os dias por esse grande amor, por essa grande misericórdia, e constrangidos por esse amor demonstrado de maneira antecipada quando nós éramos ainda pecadores, constrangidos por esse amor que nos é oferecido sem troca e que é confirmado e renovado todos os dias na nossa vida. Eu e você precisamos caminhar aqui para aquilo que nós fomos feitos para ser mesmo: novas criaturas, filhos de Deus, pessoas que resplandecem a luz, a virtude daqueles que nos chamou das trevas agora para a sua gloriosa luz. Que Deus te abençoe nessa data
simbólica, mas tão importante para nós, quando celebramos aí não só a morte, mas também a vida que Cristo comprou com a sua morte e a vida eterna confirmada pela sua ressurreição. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que vocês recebam a bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, e com Ele nos dará todas as demais coisas, a comunhão e o poder do Espírito estejam sobre vós, sobre todos os que creem, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Tu vencer.